Você acha mesmo que esse vídeo apareceu aqui por acaso? Pense bem. Talvez você tenha rolado dezenas de vídeos hoje, talvez nem estivesse procurando por algo assim. Mas mesmo assim, você clicou, e isso diz muito, porque esse vídeo só aparece quando você está pronto. Pronto para quê? Pronto para mudar. Pronto para deixar de lado a bagunça mental, o caos emocional e o vazio que ninguém vê. A capa te chamou, o título te cutucou. E agora, a pergunta que não quer calar. Você vai até o fim ou vai fugir de novo? Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua grita por transformação. E não, isso não é misticismo barato. É uma verdade silenciosa que os estoicos já ensinavam há milênios. Você só busca respostas quando está pronto para ouvi-las. Por isso, antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. É o seu primeiro compromisso com a sua própria evolução. Isso mostra que você está aqui por escolha, não por acidente. Vamos juntos? Porque o que vem agora pode mudar não só o seu dia, mas quem você é. Sabe aquela sensação de que algo precisa mudar, mas você não sabe por onde começar? Aquela inquietação silenciosa, aquela voz interna que parece sussurrar: isso não está certo? É disso que estamos falando aqui. Você não chegou nesse vídeo por curiosidade. Você foi puxado por algo maior. Não maior no sentido místico, mas no sentido profundamente humano. Porque, quando a alma começa a se cansar das mesmas desculpas, dos mesmos ciclos, das mesmas fugas, ela começa a procurar direção. E é aí que o estoicismo entra. Não como uma moda de internet, nem como mais uma filosofia de livro velho, mas como um mapa de guerra. Porque, se você está vivendo, você está lutando contra suas distrações, suas dores, seus impulsos, suas inseguranças. Só que tem uma coisa: você não é o único. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de Roma, escrevia cartas para si mesmo durante as noites de insônia. Sabe o que ele dizia? Que o verdadeiro império a ser conquistado é a própria mente. E você agora está diante dessa mesma encruzilhada. Muda ou continua repetindo? Evolui ou afunda mais um pouco? A diferença? Os estoicos aprenderam a fazer da dor um professor, da crise uma ponte. E é isso que você está prestes a entender. Olhe ao redor. O mundo está barulhento. Todo mundo tem opinião, todo mundo quer ser ouvido, mas quase ninguém quer escutar a própria consciência. Só que o estoicismo não grita, ele sussurra. Ele chega num momento exato, quando a sua vida interna começa a dar sinais de que está cansada da bagunça externa. Você sente isso? Porque se sente, você está pronto. Muita gente só muda depois que perde tudo. Quando bate no fundo do poço, quando a dor se torna insuportável. Mas você não precisa esperar isso. Só de estar aqui assistindo esse vídeo com atenção, você já está rompendo o padrão. Você já está acordando mesmo que ainda não entenda o que está despertando em você. Isso é mais comum do que parece. E também é mais poderoso do que você imagina. Os estoicos diziam: o obstáculo é o caminho. E talvez o seu maior obstáculo agora seja a resistência. Aquele pensamento que insiste em dizer: isso não vai funcionar comigo. Eu já tentei antes. Nada muda. Esse pensamento é o primeiro inimigo e o mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de verdade. Mas é mentira, porque você pode mudar. E mais, você já está mudando, só pelo fato de estar aqui, encarando esse conteúdo com seriedade. Pense no seguinte: tudo o que você viveu até agora, os erros, os fracassos, as dores, as decisões erradas, foram preparação. Você estava sendo moldado e talvez, até hoje, tenha se sentido como um navio perdido em alto mar. Mas agora você está encontrando o norte, não fora, mas dentro. Isso não é coaching, não é autoajuda barata. É um chamado à responsabilidade interna. É sobre você assumir que não está no controle do mundo, mas está no controle de como reage a ele.
E essa virada de chave muda tudo. Então respira fundo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse mergulho. Vamos entender juntos por que essa filosofia antiga te encontrou justamente agora, no exato momento em que você precisava. Pare um segundo e imagine isso. Você está em pé no meio de um campo aberto. Nenhuma distração, nenhum som. Só você e o eco da sua própria mente. Nesse momento, você pode fugir ou encarar. Os estoicos escolheram encarar. E se esse vídeo apareceu agora, é porque está na hora de você fazer o mesmo. O estoicismo é mais do que uma filosofia. Ele é um modo de viver. E para entender o estoicismo, precisamos olhar para quem personificou essa força interior de forma bruta e pura: os espartanos. Eles não liam sobre coragem em livros. Eles viviam a coragem no campo de batalha. E por mais que não se chamassem estoicos, eles praticavam muitos dos princípios dessa filosofia com uma fidelidade brutal. Sabe o que acontecia em Esparta? Aos 7 anos, os meninos eram arrancados de suas casas e levados para o treinamento da Ágoge, um regime duro de educação, dor e disciplina. Lá, eles aprendiam a não reclamar, a não demonstrar fraqueza, a suportar o frio, a fome, os castigos e, principalmente, a dominar a própria mente. É aqui que o estoicismo e o espírito espartano se encontram. Ambos ensinam que o verdadeiro poder não está no que você controla por fora, mas no que você domina por dentro. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Todos eles enfrentaram perdas, perseguições, traições. E mesmo assim, não se permitiram ser destruídos por dentro. Isso não é fraqueza emocional. Isso é treinamento mental. Isso é virtude. E talvez você esteja aqui agora porque no fundo sabe que já passou da hora de parar de terceirizar sua força, de parar de esperar que as coisas mudem lá fora, quando na verdade o que precisa mudar está aqui dentro. Isso é estoicismo, aceitar o que não se pode mudar e dominar com firmeza o que está sob o seu controle, suas ações, suas reações, seu foco. Os espartanos tinham um lema simples: volte com o escudo ou sobre ele. Isso significa que o guerreiro volta vitorioso ou morre tentando. Eles não aceitavam meio termo, e os estoicos pensavam igual, só que em outro campo, o campo da vida. Porque viver com honra, propósito e clareza é também uma forma de batalha. Uma guerra contra a procrastinação, contra os vícios mentais, contra os impulsos que te sabotam. E por que essa filosofia aparece agora no seu caminho? Porque talvez você esteja em guerra. Talvez as armaduras que você construiu para se proteger, orgulho, distração, negação, já não estejam funcionando. Talvez você esteja cansado de lutar contra o mundo, quando o inimigo na verdade está dentro. O estoicismo aparece quando a alma começa a pedir silêncio, firmeza e direção. E é por isso que você está aqui, porque chegou a hora de parar de buscar motivação rápida e começar a construir uma mentalidade antifrágil. Uma mente que não desmorona com a pressão, que não recua com o medo, que não desiste na primeira queda. Você não precisa se tornar um filósofo, nem um soldado, mas precisa se tornar o comandante da sua própria mente. E isso começa com um passo: entender que a mudança não vem de fora. Ela começa com uma escolha, a sua. No próximo passo dessa jornada, vamos descobrir como a dor, aquela mesma que te derrubou tantas vezes, pode se transformar na tua maior arma. O estoicismo não elimina o sofrimento. Ele converte sofrimento em força. E você está pronto para isso. Porque, como os espartanos, você não está aqui para viver uma vida fácil. Está aqui para viver uma vida forte. Dor, uma palavra pequena, um impacto imenso. Ela não avisa quando chega. Às vezes vem de fora, uma perda, uma traição, um fracasso. Outras vezes vem de dentro, angústia, vazio, confusão.
Mas tem uma coisa que ninguém te contou. A dor, por mais cruel que pareça, é uma aliada disfarçada. E os estoicos sabiam disso como ninguém. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, nasceu escravo. Foi espancado, humilhado, privado de tudo. E mesmo assim, encontrou dentro de si algo que ninguém podia prender: o domínio sobre a própria mente. Ele costumava dizer: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Isso, no fundo, é o que separa quem quebra de quem se fortalece. A maioria das pessoas tenta evitar a dor a qualquer custo. Fogem, anestesiam, ignoram. Mas isso só adia o inevitável. O estoicismo ensina o contrário. Encare, aceite e transforme. Porque quando você foge da dor, ela cresce. Quando você encara, ela vira parte da sua construção. Vamos falar de Marco Aurélio, um imperador, um guerreiro, mas também um homem cansado, cheio de responsabilidades, perdas familiares, doenças dentro do próprio palácio. Ele podia se entregar ao desespero, podia ceder ao luxo, ao vício, ao orgulho, mas preferiu o caminho mais difícil, o da disciplina emocional. Todas as noites escrevia reflexões para si mesmo, um diário. Não para os outros, mas para lembrar a si próprio de que a dor não era inimiga. Era parte da lapidação do seu caráter. Essa é a força silenciosa que os estoicos cultivavam. Não é gritar vitória, não é postar frases bonitas. É levantar da cama em silêncio, mesmo quando tudo dói. É cumprir com o dever quando ninguém está olhando. É manter o olhar firme em meio ao caos. Porque o estoicismo não elimina o sofrimento, ele dá sentido a ele. E quando você entende o porquê da sua dor, você passa a usá-la como combustível. A força estoica não é força bruta, é firmeza, é constância, é a capacidade de manter a mente limpa mesmo quando o mundo está sujo. Isso não significa ser frio e insensível. Pelo contrário, significa sentir tudo com profundidade, mas sem se afogar. Significa aprender a respirar fundo no meio da tempestade e dizer: isso também vai passar, e eu vou sair mais forte. Pense em tudo o que você já superou. Quantas dores você carregou calado? Quantas batalhas lutou sozinho? Você sobreviveu a tudo isso, e se chegou até aqui, é porque algo dentro de você não quebrou. Talvez tenha se ferido, mas não se curvou. E isso, mesmo que você não perceba, já é estoicismo em estado puro. A força silenciosa não precisa de palco. Ela se revela nos detalhes. No não que você disse quando queria dizer sim só para agradar. Na coragem de continuar quando desistir parecia mais fácil. No olhar que continua firme, mesmo cansado. Isso é virtude. Isso é disciplina. Isso é a essência da mente estoica. E talvez agora você esteja começando a entender. A dor que você sente hoje pode ser o músculo que você fortalece amanhã. E não importa se o mundo reconhece ou não, a verdadeira transformação não precisa de aplausos, só de constância. No próximo bloco, vamos falar sobre os sinais que indicam que você está pronto para mudar de verdade. Talvez você já esteja sentindo isso e nem percebeu ainda. Mas a filosofia estoica vai te mostrar como enxergar com mais clareza. Às vezes, você não percebe que está mudando, até que olha para trás e vê que já não é mais o mesmo. A transformação interior não começa com gritos ou promessas grandiosas. Ela começa em silêncio, num desconforto, num incômodo que você não sabe explicar. E é aí que algo poderoso começa a se formar: a consciência. Talvez você já esteja passando por isso. Aquela sensação de que o que te satisfazia antes agora parece vazio. Aquela inquietação com conversas rasas, hábitos repetitivos, rotinas que já não fazem sentido. Você começa a questionar, a buscar mais, mesmo sem saber exatamente o que está procurando.
Esse é o primeiro sinal. A busca silenciosa, a dúvida que fura a bolha, a vontade de crescer mesmo sem saber por onde começar. O estoicismo não exige que você se transforme do dia para a noite. Ele te convida a observar, a perceber os sinais, a notar que já existe um desconforto com o superficial, com o automático, com o que não te leva a lugar nenhum. E esse desconforto é uma bênção disfarçada, porque só quem sente esse incômodo está de fato pronto para mudar. Outro sinal claro de transformação é quando você começa a assumir mais responsabilidade pelas suas emoções. Antes, talvez você culpasse o mundo, as pessoas, o passado. Agora, começa a perceber que a forma como você reage às coisas é mais importante do que as coisas em si. Isso é maturidade emocional. Isso é estoicismo em ação. E tem mais. Você começa a se importar menos com o que os outros pensam. Não de forma arrogante, mas porque entende que o julgamento externo não define quem você é. Os estoicos falavam sobre isso o tempo todo. Marco Aurélio dizia: é ridículo fugir dos outros, mas é ainda mais ridículo fugir de si mesmo. E quando você começa a se encarar com verdade, sem máscaras, você muda. Você também começa a perceber que o silêncio se torna necessário. Menos barulho, menos distração, menos urgência por atenção. Isso não é isolamento, é foco, é clareza, é a mente pedindo espaço para respirar. E quando você atende esse chamado, mesmo que sem perceber, você está praticando um dos princípios mais profundos do estoicismo, a observação consciente. Outro indício forte de que a mudança já começou é quando você passa a enxergar suas dores como lições. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso quer me ensinar? Esse é um salto gigante. Porque quando a dor deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta, você se torna perigoso, forte, imparável. E mais, você começa a valorizar o simples, o básico, dormir bem, comer bem, cuidar do corpo, ter uma rotina, dizer não quando precisa. Coisas pequenas que antes pareciam sem importância, agora viram pilares da sua disciplina. Isso é transformação real, prática, consistente. Então, se você sente tudo isso, o incômodo, a busca, o silêncio, a responsabilidade, a vontade de melhorar mesmo sem saber como, parabéns. A mudança já começou. Ela não grita. Ela não chega com fogos de artifício. Ela começa no fundo, no escuro, no silêncio da sua consciência. E no próximo passo dessa jornada, vamos falar sobre como o silêncio é o solo onde a mente forte floresce. Porque antes de gritar por respostas, você precisa aprender a escutar. E essa escuta começa no silêncio. O mundo fala demais. As notificações piscam, os ruídos não param. As vozes externas gritam dentro da sua cabeça, mesmo quando tudo está em silêncio. E o que os estoicos nos ensinam? Que para ouvir a si mesmo é preciso primeiro calar o mundo. O silêncio não é vazio. O silêncio é território sagrado. É onde a sua mente, finalmente, pode respirar. Na filosofia estoica, o silêncio é mais do que ausência de som. Ele é presença total. É o espaço onde o pensamento se organiza, onde o caos interno se revela e onde você começa a enxergar com clareza. Quando você silencia, você para de reagir e começa a refletir. E esse é o início do autodomínio. Os espartanos sabiam disso muito antes de qualquer filósofo escrever sobre o assunto. Esparta era uma sociedade moldada na disciplina e na contenção. A educação espartana valorizava o controle absoluto das emoções. Falar demais era sinal de fraqueza. Eles treinavam o silêncio como parte do fortalecimento do caráter. Porque quem fala sem pensar, age sem consciência. Um guerreiro espartano era treinado para manter a calma mesmo sob pressão extrema. No campo de batalha, o silêncio era estratégia, mas no cotidiano, era ferramenta de domínio próprio.
Eles entendiam que gritar não era sinal de coragem, era sinal de descontrole. E quem perde o controle da própria boca, logo perde o controle da própria vida. O estoicismo herda essa visão. Epicteto dizia: primeiro, aprenda o silêncio. Depois, fale apenas quando for necessário. Porque quando você aprende a ficar em silêncio, você se conecta com a sua verdadeira essência. Você começa a perceber os pensamentos automáticos que te sabotam, os sentimentos impulsivos que te desviam e as reações que só alimentam ainda mais o caos. O silêncio é onde a transformação começa. Não é postando frases motivacionais, não é fingindo que está tudo bem, é sentando consigo mesmo, encarando o que há dentro, sem distrações, sem filtros, sem desculpas. No silêncio, você se olha de verdade. E esse olhar pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. A mente estoica não teme o silêncio. Ela o busca, porque ali não há ruído do ego, nem cobrança externa. Só o que importa, só o essencial. E é nesse espaço que você começa a entender que nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda dor precisa de alívio instantâneo. Algumas coisas precisam apenas de presença consciente. Pense nisso. Quando foi a última vez que você passou 1 hora sem ruído, sem tela, sem estímulo? Se você não lembra, talvez esse seja o motivo pelo qual sua mente vive sobrecarregada. A falta de silêncio é a raiz de muitos dos seus conflitos internos. O barulho esconde suas respostas. O silêncio revela. Os espartanos se preparavam no silêncio para agir com precisão no campo de batalha. E a sua vida, nesse exato momento, é o seu campo de batalha. Só que para vencer, você precisa parar de correr e começar a escutar. Porque sua mente, quando silenciada, começa a falar as verdades que você evitou por tanto tempo. Verdades que doem, mas que libertam. Então guarde isso. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo está pronto para enfrentar qualquer guerra, interna ou externa. No próximo bloco, vamos mergulhar em uma das verdades mais libertadoras do estoicismo: a aceitação daquilo que você não pode controlar. Prepare-se, porque esse entendimento pode tirar um peso enorme das suas costas. Você já parou para pensar em quantas vezes perdeu energia tentando mudar o que estava completamente fora do seu controle? Alguém que não correspondeu às suas expectativas, uma situação que não saiu como você queria, uma decepção, uma crítica, uma injustiça. E aí, você se frustra, se desgasta, se consome e no fim das contas, nada muda. Essa é uma das armadilhas mais comuns da mente: lutar contra o que é imutável. Mas os estoicos tinham uma chave para escapar dessa prisão mental. Eles chamavam isso de aceitação racional. Não é desistência, não é passividade, é inteligência emocional. É saber diferenciar o que depende de você do que nunca dependeu. Epicteto foi direto ao ponto. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase tão simples é uma das bases mais poderosas da liberdade mental. Porque quando você para de gastar energia tentando mudar o clima, a opinião dos outros ou o comportamento de alguém, você começa a direcionar essa energia para onde realmente importa: suas ações, suas decisões, sua postura diante do mundo. E talvez agora seja um bom momento para fazer uma pausa e refletir. Quantas coisas você tem tentado controlar ultimamente que não estão nas suas mãos? Se alguma resposta veio na sua mente agora, isso já é um sinal. Um sinal de que você está pronto para abrir mão. E abrir mão, às vezes, é o ato mais forte que alguém pode fazer. Esse vídeo está sendo construído para você, com você. Se esse conteúdo está te fazendo pensar diferente, curte o vídeo agora.
Esse gesto simples mostra que você está presente, atento e comprometido com esse novo olhar sobre a vida. E claro, isso também ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, como você, estão buscando sair da repetição e entrar na consciência. Voltando à essência estoica, aceitar o que você não pode mudar não significa ser passivo. Significa redirecionar sua força. É como em uma batalha. Se o terreno está encharcado, o soldado experiente não tenta secá-lo. Ele muda sua estratégia. O mesmo vale para você. Não lute contra o terreno. Lute com inteligência. Lute onde você tem poder. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia que não podia controlar a peste, as guerras ou as traições, mas podia controlar sua mente, sua reação, sua firmeza. Isso é estoicismo, agir com força onde você tem domínio e aceitar com paz onde você não tem. Sabe aquele peso invisível que você sente nos ombros? Muitas vezes é a expectativa de controlar tudo, mas o segredo estoico é simples. Solte. Solte o controle do que te controla. Solte a necessidade de agradar todo mundo. Solte a raiva de coisas que já aconteceram. Solte o medo de coisas que talvez nunca aconteçam. E nesse soltar, você vai sentir o alívio, o espaço, a leveza. É nesse espaço que nasce a verdadeira força. Aquela que não grita, mas permanece. Aquela que não reage, mas responde. Aquela que não se afoga no caos, mas navega por ele com sabedoria. E no próximo bloco, vamos entender como os estoicos não esperavam pela sorte, mas sim pelo preparo. Porque o mundo não te deve nada. E isso, ao contrário do que parece, é uma das verdades mais libertadoras que você pode aprender. Você já ouviu alguém dizer: com um pouco de sorte tudo vai melhorar? Talvez você mesmo já tenha dito isso, mas pare e pense. Quantas vezes você ficou esperando que a sorte resolvesse aquilo que na verdade dependia de atitude, preparo, constância? Os estoicos não acreditavam em sorte como um fator decisivo. Para eles, a sorte era apenas o encontro entre a preparação e a oportunidade. Se a oportunidade aparece e você não está pronto, ela passa. Se você está pronto e a oportunidade ainda não chegou, você continua construindo. Porque o foco não é o que vem de fora. O foco é o que você está se tornando enquanto espera. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Isso não é só bonito de ouvir. Isso é um lembrete brutal de que ninguém vai vir te salvar. A sorte não vai bater na sua porta. Você precisa estar em movimento, preparado, disciplinado, mentalmente afiado. E essa é a diferença entre a maioria das pessoas e quem vive com a mente estoica. A maioria espera. Espera mudar de emprego. Espera a crise passar. Espera alguém reconhecer seu valor. Espera pela motivação. Enquanto isso, quem tem mente estoica não espera. Se prepara. Todos os dias. Mesmo que nada aconteça. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que seja difícil. E agora eu quero te fazer um convite direto. Se esse conteúdo está despertando algo em você, comenta aqui embaixo a palavra mente estoica. Escreve isso nos comentários. Não é só uma palavra. É um compromisso público com a sua própria mentalidade. Quem comenta isso mostra que entendeu. O jogo é interno e a transformação começa pela cabeça. Esse gesto simples de escrever nos comentários é como um selo, um símbolo, uma afirmação. Não para mim, não para os outros, mas para você mesmo, para sua consciência. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque já começou a se preparar. Olhe ao seu redor agora. As pessoas estão distraídas, presas no ciclo da reclamação, do atraso, do medo. Enquanto isso, você está aqui, buscando ferramentas, se fortalecendo por dentro. Isso já te coloca na frente, porque a maioria vive no modo reação. Você está começando a viver
no modo intenção. O que os estoicos chamavam de virtude era isso: viver de forma intencional, guiado por princípios e não por emoções passageiras. Não agir só quando se sente vontade, mas porque se sabe o que deve ser feito. Essa é a mente estoica. Ela não depende do acaso. Ela constrói o caminho mesmo no escuro. Lembra dos espartanos? Eles também não acreditavam na sorte. Acreditavam em treino, em constância, em honrar o dever, mesmo quando a batalha parecia impossível. E se você quer viver com honra, como eles, precisa parar de depender de circunstâncias ideais. Precisa agir agora, com o que tem, onde está, como está. No próximo bloco, vamos falar sobre como reagir como um estoico quando tudo parece desmoronar. Porque é justamente nas provações que a verdadeira mente estoica se revela. A vida testa, sempre testou e sempre vai testar. Mas a maioria das pessoas encara esses testes como castigos, como se a vida estivesse sendo injusta, pesada demais, impiedosa. Só que os estoicos enxergavam isso de outro jeito. Eles acreditavam que os testes não são castigos, são convites, convites à virtude. Você já passou por algo difícil que parecia impossível de suportar. E depois, quando olhou para trás, percebeu que aquilo te mudou? Que você saiu mais forte, mais lúcido, mais preparado? É disso que estamos falando. Só que o estoico não espera olhar para trás para entender. Ele entende durante, no meio da dor, no meio do caos. Ele reconhece: estou sendo testado. Agora é a hora de mostrar quem eu sou. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Ele não treme quando o inimigo aparece. Ele treme se estiver despreparado. A diferença entre o medo que paralisa e o medo que fortalece está na mente. O estoico é como esse guerreiro. Ele não evita a luta interna. Ele vai ao encontro dela, porque ele sabe que cada dificuldade é um convite à prática. Marco Aurélio escreveu isso em seu diário. O impedimento à ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. Esse é um dos pilares do estoicismo. O problema não é o fim, é o início. O desafio não é o obstáculo, é a trilha. O que te machuca hoje pode ser o que te molda amanhã. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. As situações difíceis são necessárias. Sem elas, você não desenvolve a resiliência. Sem elas, você não treina a disciplina. Sem elas, você continua sendo alguém que reage, ao invés de alguém que escolhe como responder. A mente estoica não foge do teste. Ela reconhece a dor, respira fundo e responde com clareza. Não se trata de ser frio. Trata-se de ter firmeza, de saber que tudo passa, inclusive o sofrimento. Mas a forma como você atravessa esse sofrimento define o que você se torna do outro lado. Pensa nisso. Neste momento da sua vida, talvez você esteja enfrentando algo difícil. Um ciclo que está terminando. Um peso que parece não ir embora. Uma confusão que não se resolve. Agora reflita. Como um estoico reagiria a isso? Ele se desesperaria? Culparia o mundo? Buscaria distração? Ou ele respiraria fundo, aceitaria a realidade como ela é e buscaria agir com retidão? Os testes da vida não vêm para te destruir, vêm para te revelar. E quanto maior o teste, maior a possibilidade de crescimento. O estoico não lamenta o desafio. Ele agradece por poder colocar em prática tudo o que aprendeu. E talvez, sem perceber, você já esteja nesse ponto, pronto para responder à vida de outro jeito. Essa virada de mentalidade não é mágica, é prática diária, é vigilância sobre si mesmo, é consciência constante, é se lembrar, todo santo dia, que não importa o que o mundo joga contra você. O que importa é o que você faz com isso. E no próximo bloco, vamos falar sobre um princípio poderoso da mente estoica. Começar pequeno, mas pensar grande.
Porque toda grande mudança começa com passos simples, dados com firmeza. Você já se sentiu travado por achar que precisa fazer algo grandioso logo de cara? Que se não for perfeito, nem vale a pena começar? Esse é um dos maiores venenos da mente. A ilusão de que a mudança tem que ser enorme, imediata, transformadora de um dia para o outro. Mas Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos da história, tinha outra visão. Comece pequeno, mas com intenção e com constância, porque a verdadeira grandeza está nos detalhes, nas decisões quase invisíveis que você toma todos os dias, sem ninguém ver. Ele dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Isso quer dizer que não adianta esperar por grandes oportunidades, se você não tiver clareza e preparo nos pequenos passos. O primeiro treino da mente estoica começa na rotina, na hora que você acorda, na forma como reage ao que te irrita, na disciplina de cumprir aquilo que você prometeu para si mesmo. Você quer ter autocontrole diante de uma crise? Comece controlando o que você come. Quer ter paciência com quem te machuca? Comece tendo paciência com você mesmo. Quer ter foco para mudar de vida? Comece ficando 5 minutos por dia em silêncio. Pequenas atitudes, pequenas vitórias, grandes transformações. Os estoicos não buscavam resultados imediatos. Eles buscavam progresso constante. Um passo por dia, um pensamento mais claro, uma reação mais consciente. Porque sabiam que o que é feito com pressa morre rápido. Mas o que é construído com base sólida permanece. E olha só, se até aqui você está firme com a gente, absorvendo tudo com atenção, com sede de mudança real, se inscreve no canal agora. Essa jornada estoica não termina nesse vídeo. Tem muito mais vindo por aí. Se você sente que está evoluindo, esse é o momento de firmar um compromisso com você mesmo. A inscrição não é só um clique, é um sinal de que você está escolhendo continuar se fortalecendo. Voltando à prática estoica, a mente fraca quer tudo agora. A mente forte entende que o crescimento é um processo. Você já plantou a semente. Agora é hora de cuidar todos os dias, mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque está por dentro, no seu ritmo, no seu tempo. Não pense que você precisa fazer tudo de uma vez. Comece com o que tem, do jeito que está, mas com firmeza. Um hábito, uma atitude, um novo pensamento, um novo silêncio, um novo olhar sobre a mesma situação. Isso já é revolução. E quem pratica isso com consistência, vai longe. E nunca se esqueça, o estoico não corre atrás da grandeza. Ele vive com grandeza até que ela o alcance. No próximo bloco, vamos explorar uma das maiores lições de todos os tempos: o poder do agora. Porque o passado já foi, o futuro é incerteza. E a única coisa real que você tem é o agora. O passado é um eco. O futuro, uma hipótese. Só existe um tempo onde a vida acontece de verdade: o agora. E essa talvez seja uma das lições mais negligenciadas pela maioria das pessoas, porque estamos sempre voltando para o que já foi, ou tentando antecipar o que ainda nem chegou. Mas os estoicos sabiam, o único momento que você pode realmente controlar é este, o exato segundo que você está vivendo agora. Nada mais. E essa consciência é libertadora. Ela tira o peso do arrependimento e desfaz a ansiedade pelo que ainda está por vir. Sêneca dizia: enquanto adiamos a vida, ela passa. E essa é uma verdade dura. Quantas coisas você deixou para depois? Quantos momentos você perdeu por estar preso no celular, na preocupação, na pressa, na distração? O estoicismo te chama de volta para o presente. Ele grita silenciosamente: acorda. A vida está acontecendo agora. E aqui, mais uma vez, os espartanos entram em cena com brutal clareza. Em Esparta, não havia espaço para o depois. Cada treino, cada respiração, cada decisão era feita com foco total.
Eles sabiam que em batalha não há tempo para nostalgia, nem para idealizações do futuro. Só existe o instante, o próximo movimento, o próximo corte, a próxima escolha, e o mínimo erro era a morte. Essa urgência não gerava desespero, gerava presença absoluta. Os espartanos estavam treinados para viver o agora com intensidade, sem hesitação. E é isso que falta na maioria das pessoas hoje: presença. Estamos com o corpo aqui, mas a mente está lá, pensando no que já passou ou temendo o que ainda não aconteceu. Marco Aurélio enfrentava guerras e tragédias todos os dias, mas ao invés de se perder no medo do amanhã, ele escrevia em seu diário: não perca tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Isso é viver o agora. Não é teorizar, é agir. Não é esperar o cenário ideal, é fazer com o que se tem. E aqui vai uma verdade estoica que pode doer, mas liberta. Se você não consegue viver bem este momento, nenhum outro vai ser suficiente. Porque não é o cenário que muda a sua vida, é a forma como você habita o tempo. E se você não habita o agora, está sempre vivendo como um fantasma, preso em tempos que não existem mais. A mente estoica treina esse foco diariamente, seja ao acordar, ao tomar decisões, ao lidar com emoções. Ela se pergunta: o que está sob meu controle neste momento? E age a partir disso. O resto, ela solta. Porque se preocupar com o que não pode ser feito agora, além de inútil, é uma prisão mental. Viver o agora não é viver de forma inconsequente, é viver com responsabilidade total sobre cada atitude. É parar de esperar que a vida melhore amanhã e começar a melhorar sua postura hoje. Agora, neste exato segundo, é onde tudo começa. O estoicismo chega. Quando você está pronto para ouvir essa filosofia, te encontra quando a alma começa a buscar por equilíbrio, propósito e ação. Se esse vídeo falou com você, curta, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e comente abaixo: Mente Estoica. Assista agora o próximo vídeo que está na tela e continue sua jornada de despertar interior.